Quero caminhar com vocês nessa noite, enquanto os pais se encaminham para o tempo de evangelismo apropriado na linguagem das nossas crianças. Mas eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Este é um texto muito conhecido. E o perigo de pregarmos em textos conhecidos demais é estarmos tão familiarizados com o texto a ponto de perder as suas nuances. Então eu quero te conduzir hoje na parábola do bom samaritano. No texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar aqui também na projeção. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhes parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que admoesta os nossos corações, nos traz à luz o entendimento de como nós devemos viver nas questões tão urgentes do nosso tempo, da nossa época. O Senhor fala conosco através da Tua palavra, nós cremos nisso. Por isso a minha oração é que mente e coração sejam iluminados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, a parábola do bom samaritano, como eu disse, conhecida de todos nós, tem sido descrita por muitos secularistas como o grande texto de ética da humanidade. Realmente há uma ética cristã aqui que Jesus apela e nos diz de qual maneira nós devemos viver. Isso está muito claro. Mas a pergunta, ela permanece após muitos e muitos séculos, milênios. Quem é o meu próximo? Ou quão próximo alguém deve ser a ponto de que essa passagem possa ser integralmente cumprida por nós? Quão próximo essa pessoa deve ser? Um estudo famoso no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, tem sido feito, replicado e adaptado desde 1970. No estudo original, que envolveu 40 seminaristas da disciplina de educação e vocação religiosa, foram feitos 2 grupos de amostragem, num estudo de psicologia, sem que esses seminaristas soubessem. Um grupo recebeu a instrução de que deveriam dizer em público quais carreiras de educação religiosa poderiam ser possibilitadas pelo estudo no seminário. Essa era uma tarefa. Eles deveriam discursar sobre a vida do seminário ali e quais carreiras as pessoas poderiam seguir se seguisse uma vida de estudo teológico.
Esse era o primeiro grupo. O outro grupo recebeu a instrução de que deveria discorrer, também em público, sobre a parábola do bom samaritano. E aqui é que vem a genialidade desse estudo. E eu fico impressionado com a criatividade de quem pensa nesses estudos. Eis que ambos os grupos foram informados que deveriam sair em poucos minutos em 2 prédios distintos pelo campus ali da Universidade do Seminário de Princeton e dar cabo dessas tarefas, tanto um grupo quanto o outro, sem preparo anterior, na improvisação do conhecimento que eles já tinham até o momento ali. Cada um dos grupos foi dividido em outros 3 grupos menores, com devido grau de pressa ali. Eles estavam incumbidos nessa tarefa e uma parte já estavam com a tarefa em atraso, deveriam sair às pressas para realizar a atividade. Outra parte deveria ir rapidamente, mas ainda tinha alguns minutos para realizar a tarefa. E uma última parte só tinha 3 minutos. 3 minutos eles tinham que atravessar, ir para um outro prédio e dar cabo da tarefa. Então é aqui que vem a cereja do bolo do estudo. Colocaram um homem no caminho desses estudantes, desses seminaristas. No inverno de Princeton, menos 15 graus Celsius, meus irmãos. Esse homem estava tossindo e maltrapilho. Dos 40 seminaristas, apenas 16 pararam para oferecer alguma espécie de ajuda, de auxílio ali. E de uma forma muito incipiente. Quando muito eles disseram, apontaram para um homem, olha, vai até aquele prédio ali que você vai receber uma assistência. Esse foi o tipo de ajuda que eles proporcionaram ali naquela ocasião. O estudo mostrou que havia uma correlação direta entre aqueles que estavam com maior pressa, o maior grau de pressa, e aqueles que não ofereceram nenhum tipo de ajuda. Existia uma correlação. Mas não houve correlação direta entre os temas dados, inclusive o tema aqui da parábola do bom samaritano, em que um dos grupos deveria discorrer, com aqueles que talvez julgaríamos estar mais propensos a parar no meio do caminho e prestar uma assistência, mas não houve correlação direta. O que isso significa? A constatação da pecaminosidade do nosso coração, da humanidade, mesmo nós cristãos, que nós nos tornamos insensíveis, especialmente nós da cidade, do meio urbano, que nós, no entendimento, na melhor das hipóteses, apenas entendemos parcialmente o que a parábola que nós lemos está dizendo? Será que é isso? Talvez a resposta seja sim para todas essas questões. Mas precisamos entender aqui, meus irmãos, qual é o desafio de Jesus. Qual é o desafio para que a gente viva de uma maneira integral em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos relacionamentos. Afinal, volto mais uma vez à pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? Qual é a urgência disso tudo na vida que nós vivemos hoje no século 21? É isso que nós vamos buscar responder com o texto. Lucas ele tem uma sensibilidade teológica muito acurada e não poderia deixar de ser, uma vez que nós cremos que essa escrita ela é inspirada por Deus, mas Lucas se dispunha de outros recursos, como um médico, alguém capacitado no estudo. Então ele entendia o texto de uma maneira mais fluida, a ponto de colocar o próximo aqui no texto da parábola do bom samaritano, emendado com outros textos, você pode ver tanto na sequência quanto anteriormente, sobre o texto que nos define Jesus como Salvador dos humildes. E aquele que se revela aos pequeninos e que se oculta àqueles que se acham sábios demais. Você vê isso em retrospecto e na sequência. Jesus como Salvador dos humildes e aquele que se coloca, que se oculta contra aqueles que se acham sábios. E são os arrogantes na história da humanidade. Eu lembro aqui do filósofo alemão do século XIX, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais arrogantes que pisaram nessa terra. E ele tinha uma crítica muito contundente contra o cristianismo. Ele dizia que o cristianismo era uma religião dos fracos, porque o cristianismo era uma religião de misericórdia, de compaixão. Então Nietzsche, na sua crítica, carregava esse tom áspero de dizer, não, vocês não sabem qual é a verdadeira virtude. A verdadeira virtude do homem não é ser misericordioso, é ser um guerreiro incompassivo. É a lei da seleção natural, é a lei do mais forte.
e ele acaba tendo uma história de vida, de fim de vida muito trágica. Depois você pode pesquisar a história do filósofo alemão. Mas o ponto é que Jesus se coloca como o salvador dos humildes e aquele que se oculta aos que se acham sábios e instruídos. Esse pano de fundo nos colocará aqui em contraste com os personagens que aparecem no texto, na parábola do bom samaritano. 3 personagens principais são apresentados como se fossem um só: o sacerdote, o levita e o samaritano, percorrendo o mesmo caminho e tendo a mesma visão, tendo a mesma direcionamento ali diante do que estava acontecendo, só que um tomou uma atitude diferente. E temos um outro personagem, que é o homem ferido. Um homem que é colocado aqui no texto para nós como semi-morto, que foi roubado e abandonado, tratado como um morto. Trata-se aqui, meus irmãos, de uma parábola muito direta. Não tem rodeios, não tem simbolismos, que é comum a outras parábolas que nós vemos Jesus contar, em que há algo oculto que o próprio Jesus, na sequência, revela e diz, explica. O caso aqui é muito claro e direto na parábola do bom samaritano, quase como um exemplo real e palpável, inclusive para os nossos dias. Jesus situa aqui a estrada, era o caminho de Jerusalém para Jericó, são cerca de 27 quilômetros, e é uma estrada ainda em estado de preservação. Se você fizer uma viagem para Israel, você vai encontrar esse caminho de Jerusalém para Jericó. São uma faixa de estrada ali de 27 quilômetros. Estrada essa que nos tempos de Jesus era notoriamente perigosa. Carregava os seus perigos, com ladrões à espreita, e que acabava tornando fácil as presas que passavam por ali, ou seja, aqueles que viajavam sozinhos. Não em caravana, mas sozinhos. Eles acabavam sendo alvos desses ladrões. Nesse sentido, a parábola do bom samaritano se parece muito com a parábola da viúva, do juiz iníquo, no sentido de ser direto, de ter o seu sentido literal muito bem explícito e posto para nós. É uma parábola, então, com uma lição central muito clara e igualmente direta. E esse vai ser o tema para a nossa meditação nessa noite. Os crentes são chamados a demonstrar compaixão por qualquer um que esteja em necessidade. Vou repetir. Os crentes são chamados a demonstrar compaixão por qualquer um que esteja em necessidade. Todavia, muitos sermões só vão até a primeira camada superficial aqui do texto. Geralmente destacam 3 pontos. Falam da compaixão, da atitude e da inclusão. Mas, ainda que essas coisas de fato sejam vistas no texto e aplicáveis nas palavras de Jesus, nós precisamos caminhar uma milha a mais com esse texto, a fim de entender qual é a natureza dessa compaixão, que é requerida de nós. E como que essa atitude ela se revela em relação ao próximo. E quem é, afinal de contas, o meu próximo? Tal como o intérprete da lei pergunta a Jesus. E eu gostaria então de ver com os irmãos aqui as 3 lições que decorrem do texto naturalmente. A primeira, não temos desculpas para a falta de amor. Não temos desculpas para a falta de amor. A segunda, com o samaritano, nós aprendemos que é imperativo, que é ordenado, que é demandado de nós, cristãos, que demonstremos atitudes para com aqueles que estão em necessidade. E a religião não pode se tornar uma desculpa. A religião não pode se tornar uma desculpa. E em terceiro lugar, com um homem à beira do caminho, surge a lição de que até mesmo o nosso inimigo é o nosso próximo. São essas as 3 lições que o texto vai nos dar clareza. Eu quero ver com você, então, a partir da primeira, voltando um pouquinho aí no texto, no verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Jesus gosta de desafiar aqueles que o desafiam. A gente vê isso em outros momentos do Evangelho. Jesus, com a sua
inteligência muito superior, toda a sagacidade do divino, do homem perfeito e completo, ele responde a um desafio com um desafio. Então ele pergunta: o que você entende daquilo que você lida todos os dias? Você lida com a lei, você é um intérprete da lei. E o que você entende, então, sobre herdar a vida eterna? O que você entende sobre ser um verdadeiro salvo? E aí ele responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Verso 27. E ele acrescenta: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: você respondeu muito bem. Você tirou 10 na prova. É isso mesmo, sua resposta é exemplar, está corretíssima. Faça isso e viverás. Então ele, querendo justificar-se ainda no tom da sua resposta, ele pergunta: mas quem é o meu próximo, Senhor? Quem é o meu próximo? E Jesus então parte para a parábola, explicando esses 3 personagens que agem como, se colocam no texto como se fossem um, e o outro personagem que é aquele que está na estrada ferido. Mas veja que os textos do Antigo Testamento, eles não tem nenhum texto do Antigo Testamento que fale claramente ao resumo da lei com esses 2 mandamentos: ame ao Senhor de todo o seu coração e ame o seu próximo. Jesus faz esse resumo, mas não existe esse resumo lá no Antigo Testamento. E não existiam textos rabínicos que contemplavam esse entendimento. E ainda assim, o intérprete da lei era um bom intérprete. Ele tinha chegado na resposta correta. Ele tinha resumido a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm a ver com a nossa relação vertical, tem a ver com o nosso relacionamento diante de Deus. A partir do 5º, o nosso relacionamento horizontal, o nosso relacionamento com o próximo. E ele agrupa muito bem. Ele diz: então, de um lado, nós temos que amar a Deus com toda a nossa força. Essa é a primeira parte da constituição do nosso ser. E em um segundo momento, nós, porque amamos a Deus com todo o nosso entendimento, nós amamos as pessoas. Amamos o próximo como a nós mesmos. Mas ele ainda, naquele tom de querer justificar a sua resposta, ele é surpreendido por Jesus. E Jesus passa a narrar aqui a parábola que nós lemos no texto. Então, em primeiro lugar, Jesus deixa claro para nós que nós devemos ser conhecidos como um povo compassivo e misericordioso. Esse é o ponto do texto. A base principal para isso, meus irmãos, é que Deus nos trata assim. Deus nos trata com essa compaixão, com esse amor tão grande, ao ponto de ser imensurável, que deu seu único filho em favor de nós, quando nós éramos ainda inimigos, rebeldes, rebelados. Então a base principal para que eu e você sejamos misericordiosos, compassivos, é porque Deus nos trata assim. Então nós devemos tratar as pessoas assim também. Nós não temos então desculpas. Nós não podemos criar aqui barreiras, mas ainda assim muitas vezes nós o criamos, com muita facilidade. Desculpas para não amar o próximo. O termo compaixão tem uma tradução equivalente com piedade. O samaritano aqui do texto, ele apiedou-se daquele homem ferido, ele teve piedade. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que parte do nosso compromisso radical com o Evangelho é entender que nós levamos as boas novas para as pessoas que sofrem. Pessoas sofrem mundo afora, física, emocionalmente e espiritualmente também. Física, emocional e espiritualmente. As pessoas sofrem. E como parte gigantesca do nosso chamado, nós levamos o amor de Deus para as pessoas. Nós partilhamos desse apiedar-se do samaritano. Será que essa é uma realidade para nós? Ou será que nós nos tornamos insensíveis? Será que há uma insensibilidade no nosso coração? Será que nós construímos barreiras emocionais? Será que nós damos desculpas? Será que nós vemos pessoas nos sinaleiros e criamos argumentos internos para não nos sentirmos assim tão maus?
Será que é isso que a gente faz no nosso dia a dia, no cotidiano? A gente vê aquela pessoa em situação de rua, talvez próximo a um restaurante que você frequenta, um estabelecimento, você vê aquela pessoa em profunda miséria, você até sente um aperto no coração, mas passa direto quando não tem dinheiro. Ou você diz, estou com pressa, eu estou sem recursos. Ou talvez essa pessoa, se eu der um trocadinho para ela, ela vai usar para outra coisa. Então nós começamos a criar essas barreiras para não amarmos profundamente. Será que nós nos tornamos assim? Em certo nível, insensíveis? Podemos, ainda, no pior cenário, ter um senso de merecimento, de mérito diante de Deus, diante dos outros, como que uma voz que diz bem baixinho nas salas do coração, ainda bem que eu estudei, ainda bem que eu me formei, ainda bem que eu tenho uma carreira, eu tenho uma família, uma casa, como que batendo no peito e dizendo, eu sou o melhor. Não é isso que Jesus condena ao dizer do fariseu e do publicano, quando um se achega diante de Deus cheio de arrogância, dizendo, Deus, ainda bem que eu não sou como aquele. Enquanto o publicano, que é aprovado, a sua oração é aprovada por Deus, ele bate no peito e diz, eu sou miserável. Eu sou miserável. E essa é a oração que Jesus pontua como uma oração correta e coerente. Enxergar a nossa própria miséria, inclusive quando nós lidamos com o nosso próximo. Então aqui acontece uma aplicação para nós direta do texto. Estamos comprometidos, meus irmãos, de um jeito ou de outro, a ajudar pessoas em necessidade, a nos envolvermos nos ministérios de misericórdia, que atendem pessoas carentes, gente que se compromete com seu dinheiro, com seu tempo investido, com conhecimento de causa. Será que nós, de fato, fazemos isso? Ou será que nós nos acostumamos com a nossa própria vida a ponto de não olhar para o próximo? Será que a gente se fecha, como é a figura do sacerdote, do levita aqui na parábola, e a gente diz, está tudo bem, não tem por que eu me envolver com essas questões? Essas são perguntas profundas do texto para nós. Para que a gente entenda que nós não devemos dar desculpa alguma para nos envolvermos com amor, com serviço, com dedicação na vida do próximo, de quem está perto de nós e também daqueles que não estão tão perto assim. Essa é a nossa vocação. Esse é o ministério para o qual nós somos chamados, o ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, há pelo menos uma área que nós estamos envolvidos nisso. Eu quero deixar essa pergunta para que ela bata no seu coração de alguma maneira. Será que você vai sair daqui dessa noite desafiado a comprar uma cesta básica, deixar no carro e assistir alguém, se for necessário, como uma porta de evangelismo? E, meus irmãos, não entendam errado. Não entendam o evangelho como assistencialismo. Não entendam o evangelho como teologia da libertação, como teologia da missão integral. Não entendam que o evangelho diz que o que nós devemos fazer é encher barriga. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que até na fome, mesmo passando fome, ele não era separado do amor de Deus. Mas isso também não nos coloca numa situação de desculpa para não atuarmos, para não fazermos. Todas essas teologias têm as suas graves deficiências. Elas acham que o fim último é o homem, é o social. Mas nós cremos que o fim último é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa pecaminosidade. Mas a nossa fé, ela é demonstrada com boas obras. Ela é demonstrada com carinho. Ela é demonstrada com a virtude da preocupação. E isso precisa ficar muito claro para nós, na nossa vida. É o que Jesus está nos explicando de uma maneira muito direta. Em segundo lugar, Jesus utiliza aqui da figura do sacerdote e do levita. E ao utilizar essa figura, essas duas figuras, cria-se uma tensão que não estava esperada no texto e nos ouvintes. Aqui alguns elementos contextuais se fazem importantes para nós. Eu já falei para vocês do caminho de Jerusalém para Jericó, aquela faixa de 27 quilômetros de estrada. Pois bem, se você observar bem o texto, você vai entender que esses, vamos dizer assim, oficiais,
o levita e o sacerdote, eles estavam fazendo o caminho de volta. Eles estavam fazendo o caminho para casa. Eles já tinham ido fazer o trabalho ministerial e eles estavam voltando para casa quando eles encontraram aquele homem na estrada. Isso significa que eles não estavam com pressa. Isso significa que eles não foram motivados ali a não atender a situação porque precisavam atender um outro chamado mais urgente. Eles estavam voltando para casa. De uma certa maneira, existe uma tranquilidade nesse ritmo e nesse passo. Mas ainda assim, eles não pararam, porque eles usaram da religiosidade como desculpa. Eles viram aquele homem semi-morto e raciocinaram: esse homem morto é um homem impuro. Não posso tocá-lo porque eu irei me tornar impuro. Então terei que passar pelo ritual de purificação, como os moldes do Antigo Testamento. Então eu não vou tocar nesse homem, eu vou passar direto. Essa era a cabeça do levita e do sacerdote, porque eles não queriam se tornar impuros. Então eles usam a religião como uma desculpa. Tal qual Jesus vai nos dizer em outro texto, ainda em Lucas, mais tarde aqui na sequência do texto, lá em Lucas 14, daqueles homens fariseus que se indignaram quando Jesus curou no sábado. Jesus fez, certa feita, uma cura no sábado e depois foi participar de um banquete ali dos principais da lei, dos fariseus. E ali ele viu homens indignados porque Jesus tinha ministrado cura no dia de sábado. Ou seja, eles não estavam comprometidos com o próximo, mas com uma religião vazia, uma religião morta. Por isso a crítica de Jesus é tão contundente com os fariseus, porque eles usavam desculpas da religiosidade para não exercerem amor. E isso pode acontecer com a gente. A gente pode também dar desculpas da nossa própria religiosidade para não amarmos. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, nas nossas programações, nos nossos eventos, e esquecemos que existe um chamado radical para atuarmos fora. Isso não significa, meus irmãos, que eventos, programações não são bem-vindos. Elas dizem muito da saúde da igreja, mas também podem dizer da falta de saúde da mesma. Quando nós nos fechamos, nos enclausulamos em nós mesmos, quando o nosso compromisso ele é apenas interno e ele não vai para fora, nós nos tornamos insensíveis. Insensíveis para com o mundo, para com as necessidades, para com a pregação do evangelho genuína. E isso não pode ser uma marca dessa igreja. Então eu louvo a Deus, porque essa igreja não é assim. Posso atestar isso. Essa igreja tem um compromisso de sair dos muros que nos cercam. O espaço de culto é maravilhoso. Com certeza ele é o centro da nossa agenda e da nossa semana. É aqui que nós somos formados, treinados, recebemos da porção da revelação de Deus, para que então nós saiamos, para que então nós preguemos o evangelho. Isso precisa ficar muito claro para você. Não tente viver vida de igreja apenas como algo ensimesmado, mas entenda que vida de igreja é para que você atue fora, para que você demonstre o amor genuíno de Deus e do evangelho para as pessoas. Então nós não podemos usar da religião como uma desculpa. Nós não podemos usar da nossa própria vida eclesiástica como uma desculpa. Eu não posso te assistir hoje porque eu tenho 405 programações da vida da igreja, eu tenho que ir uma e depois na outra, então fica para outro dia, eu não vou conseguir te assistir. A gente não pode dar esse tipo de desculpa. Mas existe uma outra maneira que a gente também desculpa a situação para não atuarmos em amor. É quando nós pensamos na justificação pela fé, e de fato nós somos justificados pela fé, mas se esquecendo que as boas obras demonstram essa fé. Muitas vezes, no afã de defender a nossa teologia, a teologia protestante, que diz radicalmente que a graça nos liberta e nos salva, então nós somos justificados pela fé, nós esquecemos que a outra parte diz que as boas obras atestam a qualidade dessa fé. Elas demonstram a qualidade dessa fé. Se elas não existirem, essa fé aqui ela é morta, como diz o apóstolo Tiago. Então, muitas vezes nós pensamos, não, só basta que eu aceite a Jesus, eu sente num banco de igreja no domingo e está tudo certo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. O chamado radical de Deus para nós é que nós atuemos mundo afora com amor, com evangelismo, com missionalidade, com intencionalidade.
Então a gente não dá desculpa para fazer o serviço cristão. E Jesus utiliza aqui essas linguagens pesadas para o ouvinte do seu tempo, para os fariseus, para o intérprete da lei, porque essa tensão inesperada é criada aqui quando se evoca a figura dos religiosos. Ele coloca claramente o sacerdote e o levita para que o intérprete da lei interprete a parábola. Veja, já existia naquele tempo um clima de anticlericalismo judaico. Já era pontuado isso na época de Jesus, um olhar desconfiado para com os fariseus, para com os mestres, intérpretes da lei. Existia uma valorização do judeu comum. Existia uma valorização. Então, talvez fosse esperado que Jesus contrastasse o sacerdote e o levita com o judeu comum. Talvez fosse esse o movimento natural que o intérprete da lei estava esperando nas palavras de Jesus. Jesus vai falar que tem o sacerdote que passou de largo, tem o levita que também passou de largo, mas tem o judeu comum, o cristão, que foi lá e atendeu o chamado. Mas Jesus utiliza para o choque do intérprete da lei e da sua audiência, o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era aquele miscigenado do povo judeu com os gentios. Era a escória. Era o pior tipo de gente. Tanto é que no final do texto, no verso 37, o intérprete da lei não consegue nem pronunciar a palavra samaritano. Ele diz que aquele que agiu de misericórdia é o que fez o bem. Mas ele não consegue falar samaritano, porque era um nome impróprio nos seus lábios. Porque era uma escória, era um povo miscigenado, que tinha saído de uma junção entre judeus e gentios, e isso era abominável. E Jesus utiliza a figura do samaritano. A figura mais emblemática possível para um judeu. E aqui a gente fica tentando pensar em algumas ilustrações que atendam o texto sobre essa rivalidade, né? Tem algumas históricas pautadas, por exemplo, os irlandeses católicos e protestantes, eles levaram a rixa até mesmo para dentro do futebol. Tem o time dos católicos e o time dos protestantes, os Celtics e os Rangers. Esse é um tipo de rivalidade. Tem as tribos rivais na África, as tribos que não se dão bem de jeito nenhum. Na modernidade nós temos os judeus e os palestinos. Tantas são as rivalidades que existem aí fora. Algumas delas eu pautei aqui. Mas tem aquela que é nós e aqueles que zombam de nós. Não é? Nós e aqueles que zombam de nós. E Jesus está sendo muito claro sobre inimigo e sobre próximo nesse texto. Quando ele diz que aquele que era considerado a escória, o pior tipo de gente, é ele que é pautado aqui como aquele que agiu com misericórdia. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus evoca a figura do samaritano? É para exaltar uma nacionalidade? Não. É para quebrar o nosso coração muitas vezes, que coloca essas barreiras na misericórdia, no amor e na compaixão. Nós somos nós contra eles. Muitas vezes nós nos portamos assim. Essa semana aconteceu uma fatalidade, uma tragédia. Você sabe disso, você acompanhou os noticiários. Eu nem tinha visto o vídeo. O reverendo Rômulo tinha me perguntado se eu tinha visto o vídeo, eu não tinha visto, até que o vídeo pipocou para mim nas redes sociais. Absolutamente triste o que aconteceu com Charlie Kirk. Igualmente triste. Foi posturas que pipocaram disso. Gente que se apropriando de um discurso, eu sei de onde vem o senso de justiça, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas gente que se apropriando disso disse assim: agora somos nós contra eles, agora nós vamos também pegar em armas e nós vamos retrocidar, nós vamos partir para o confronto. Não é o espírito do Evangelho. Mas pastor, e esse senso de justiça, onde que fica? A gente leu o Salmo 37. O fim dos ímpios é departamento de Deus. Eles terão o seu fim. Eles terão a sua justiça.
Mesmo que a justiça dos homens fale, eles terão a sua justiça perante Deus. O nosso departamento é outro, é o departamento da misericórdia, da compaixão. É assim que nós devemos atuar. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de legítima defesa ou alguma coisa nesse sentido. Esse é um outro tópico. Eu estou falando aqui de gente que, engajada nesse discurso, acha ou entende que o cristianismo agora é uma religião da violência, do poder. Não é. Como disse o profeta Zacarias para Zorobabel, lá no capítulo 4 e 6, não é pelo poder nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E é assim que nós entendemos o ministério da misericórdia. Quando nós não nos colocamos as barreiras do nós e eles. Craig Blomberg, um teólogo dos melhores, conservador em todos os sentidos, analisando esse texto, ele diz que para o cristão do século XXI, o samaritano talvez corresponda à figura daqueles que levantam pautas e bandeiras ideológicas. Como que um choque para nós. Será que nós amamos essas pessoas? Será que nós conseguimos amar? Essa é uma pergunta do Evangelho para nós. Porque, meus irmãos, os nossos inimigos não são de carne e sangue. Os nossos inimigos são principados e potestades. Então nós devemos orar, amar, atuar com misericórdia e compaixão, mesmo na vida daqueles que são zombadores da nossa fé. E são mesmo. São mesmo. Essa é a verdade. Os movimentos, as pautas, as ideologias, elas fincam a bandeira de confronto direto com o Evangelho. Mas não é porque existe esse confronto que nós agora, pela violência, retrocidaremos. Não é. Nós faremos com a palavra de Deus, com a humildade, com amor, assim como os mártires cristãos fizeram ao longo da história. Assim como os apóstolos morreram na mão do Império Romano, mas sabendo que a recompensa deles estava em Deus e que a justiça era do próprio Deus. É assim que a gente enxerga hoje como amar os nossos inimigos. Porque, afinal de contas, nós éramos também inimigos de Deus. E aqui eu concluo o texto. Nós éramos esses rebelados, contrários à palavra de Deus, que sufocavam a verdade, como diz o apóstolo Paulo. Mas Deus, na sua grande misericórdia, enviou Jesus em nosso favor. E Jesus pode salvar a vida daqueles que zombam de nós. Por isso, eu e você atuaremos com compaixão, com misericórdia. Faremos disso a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho. De dizer, eu não concordo com o seu pecado, eu não concordo com o seu modo de vida, eu sou radicalmente contrário à sua proposta de zombar do único e verdadeiro Deus. Mas ainda assim, se for necessário, eu te servirei. Será que a gente tem capacidade de viver a integralidade desse texto? Eu fico perguntando para mim mesmo, nessa semana, me pegando diante de tamanha maldade e injustiça mundo afora. Tantas vezes nos vem a imprecatoriedade no coração, Senhor, destrói. Mas o Evangelho tem uma camada mais sutil, doce, que diz, eu posso, no meu poder, diz o próprio Deus, reconciliar pessoas. E é isso que nós cremos, com o coração inteiro, de que Deus pode fazer isso. Mas o nosso posicionamento tem que ser radical de igual forma, comprometidos com esse amor, de tal forma que as pessoas nos enxerguem como enxergaram Jesus. Jesus tinha a aproximação santificadora. Isso significava que quando ele se aproximava dos pecadores, os pecadores eram transformados. Mas Jesus fazia esse movimento de ir até eles. Será que eu e você temos essa disposição? Essa é uma pergunta para o meu próprio coração. Essa é uma pergunta para as minhas próprias desculpas que eu dou para não agir com misericórdia e compaixão. Mas Deus requer isso de nós. Por isso é tão chocante um judeu, um intérprete da lei, ler que o samaritano foi o que fez o bem. E o mesmo é posto para nós, de que nós não temos inimigos reais de carne e sangue, mas sim as trevas.
E nós lutamos com as armas da palavra de Deus. Amor, compaixão, fé, esperança. É assim que eu e você devemos viver em tempos tão sombrios e difíceis. E não se engane, meus irmãos, as coisas tendem a piorar. Esse é o final escatológico. É o que Jesus nos deixou, que o amor de muitos esfriaria e que parte dos sinais dos tempos seria ver essa maldade se alastrando e multiplicando. O apóstolo Paulo retoma esse tema. Então, como eu e você atuaremos nesse mundo? Algumas rápidas aplicações para nós. Mais uma vez, você tem se envolvido em algum ministério de misericórdia? Você tem se envolvido em alguma frente da igreja para ajudar pessoas em necessidade? Você deve fazer isso. Nós temos aqui na igreja um departamento, um ministério de missões, que estuda essas causas, que traz o ministério de misericórdia, junto também da diaconia. Mas você, como crente no Senhor Jesus, você pode atuar, procure saber, procure lidar com essas questões. Não se isente disso, dessa responsabilidade. Segunda aplicação, como você tem respondido àqueles que zombam da sua fé? Como você tem respondido àqueles que são contrários àquilo que você crê, que nós cremos? É com ternura? É com amor? Ou é com truculência? Ou é com embates violentos? Porque esse não é o nosso chamado. Mais uma vez, o nosso departamento é da compaixão e da misericórdia. A justiça a gente deixa nas mãos de Deus. Ele a fará, nós não temos dúvida disso. Mas como você tem enfrentado aqueles que são contrários a você e à sua fé? Você deve fazer isso numa postura de amor, por mais difícil que seja. Jesus não está dizendo que é simples. Jesus não está dizendo lá, vá lá e faça o mesmo porque é fácil. Jesus não diz isso no texto. Ele diz, vá e faça o mesmo, final do verso 37. Mesmo que seja difícil. Porque não é impossível para Deus transformar o nosso próprio coração para que a gente ame até mesmo o nosso inimigo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos exorta, nos traz para dentro da nossa própria realidade o entendimento correto da vida que agrada ao Senhor e, sobretudo, nos dá a dimensão das boas novas, do Evangelho, da reconciliação. Senhor, são tempos difíceis e sombrios. São tempos complexos de pautas, bandeiras, ideologias, idolatrias. Mas o nosso compromisso é com o Senhor Jesus. E o compromisso do Senhor é viver pela palavra. Esse não é um texto fácil. A parábola do bom samaritano, nós reconhecemos, é difícil para nós, Senhor. Em certas medidas, nós não conseguimos amar. Há barreiras, há algo intransponível em muitos casos, que nos faz pensar, será que eu sou um verdadeiro cristão? Mas aí nós nos lembramos que o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, disse que se revela aos humildes de coração. Se oculta aos soberbos e àqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos, mas se revela aos humildes. A minha oração nessa noite é por humildade diante do Senhor. Não só para mim, mas para os meus irmãos, para essa igreja local, para que a gente ame verdadeiramente, para que a gente tenha os pés fincados no Evangelho do Senhor Jesus e para que a gente possa responder ao nosso tempo como o Senhor responderia. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.